Presas e multadas por orar em silêncio. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre uma reportagem que eu li. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser ler a reportagem na íntegra, sobre uma perseguição que está acontecendo no Reino Unido com pessoas que estão orando perto de clínicas de aborto. E a reportagem diz assim: cidadãos do Reino Unido foram presos, processados, condenados por rezar silenciosamente do lado de fora de clínicas de aborto. Até mesmo se você organizar uma reunião pró-vida na sua casa que esteja dentro dessa zona de proteção ao aborto, pode ser uma infração criminal, gente. E aí eu vou contar para vocês a história da Emma. Emma é uma jovem de 24 anos que tem os seus posicionamentos pró-vida, contra o aborto, e ela usa algumas camisetas como orgulhosa de ser pró-vida e tudo mais. Ela é uma católica praticante e ela é administradora de um grupo de ativismo pró-vida. Eles organizam reuniões para se organizar regularmente em seu apartamento em Edimburgo, na Escócia. Ela trabalha em um escritório no centro da cidade e quando ela vai para o trabalho, ela passa em frente a essa clínica de aborto no Hospital Chalmers. Creio que seja assim que se fala. E às vezes ela passa lá com um rosário na mão quando ela está a caminho do trabalho. E aí o que aconteceu? Em 4 de outubro ela recebeu uma carta do governo escocês. O objetivo era alertar a moradora que a sua casa, como está próxima ao esse hospital que realiza abortos, a casa dela está localizada numa zona, que seria a zona de censura ao aborto. Sim, minha gente, existe agora lá no Reino Unido uma zona de censura ao aborto. E isso faz parte de uma lei chamada Safe Access, ou Acesso Seguro, do Reino Unido, que entrou em vigor em 24 de setembro. E tornou crime fazer qualquer coisa a menos de 200 metros de uma clínica de aborto, que pudesse influenciar a decisão daquela mulher que decidiu abortar o seu próprio filho. Então, qualquer coisa que alguém possa fazer nesses 200 metros ali próximo a essa clínica pode ser considerado uma infração criminal. Conversar com essa pessoa, tentar influenciar de alguma forma, agora é uma infração criminal. E olha o nível que chegou. Mesmo organizar alguma reunião na sua própria casa, que seja pró-vida, dentro dessas zonas, pode ser uma infração criminal. A carta diz também que se você perceber alguma coisa, você pode denunciar essa pessoa. Ué, então se alguém estiver passando no corredor de um prédio e ouvir algumas pessoas em reunião na sua própria casa, com uma propriedade privada, falando de algo relacionado à pró-vida, isso pode ser considerado uma infração criminal e essa pessoa pode ser denunciada. E existe uma multa máxima, gente, de 10 mil libras, o equivalente a 13 mil dólares de multa se isso acontecer. Isso foi aprovado no parlamento escocês por 118 votos a favor e apenas 1 contra. Olha a que ponto nós estamos chegando. Mas então, o que realmente está acontecendo e por que foi chegado até esse ponto? Em 2014, o parlamento autorizou os conselhos locais, então é algo local, a criar e policiar as suas próprias leis de comportamento antissocial. Então, a intenção era aumentar a efetividade, a capacidade das polícias locais. Porém, desde 2018, 5 distritos do Reino Unido, eles têm usado esses poderes para limitar de forma absurda e abusiva o que as pessoas podem ou não fazer, como até mesmo pensar ou rezar perto de uma clínica de aborto. E aí, a jornalista responsável por essa matéria entrevistou 5 pessoas. Eu vou falar aqui para vocês o que diz a reportagem, para que a gente não venha a ser pessoas ignorantes, e sim entender o movimento que está acontecendo no mundo para facilitar esse tipo de prática. E aí eu vou contar para vocês o caso do Adam Smith Connor. Ele tem 51 anos hoje. E em novembro de 2022,
Ele foi interrogado pelas autoridades locais em Bournemouth. Gente, não sei assim se pronuncia, tá? Fica na costa sul da Inglaterra. Porque ele estava na zona de censura ao aborto. E o suposto crime que ele cometeu, pasmem, foi orar silenciosamente por 3 minutos a 50 metros de uma clínica de aborto. Então, os policiais perguntaram para ele qual é a natureza da sua oração. Bom, o que isso influencia, não é verdade? Ele disse que ele estava orando pelo filho dele que faleceu, porque a namorada realizou um aborto há 2 décadas atrás, sim, há 20 anos atrás. Ele perdeu um filho nessas circunstâncias e ele estava orando pelo filho. Mas aparentemente isso é crime. E aí ele, que é veterano e fisioterapeuta, foi acusado de violar essa zona de censura. E aí, no mês de outubro, ele foi condenado a pagar 9.000 libras, gente, aproximadamente 11.700 dólares de multa. Ele está recorrendo dessa decisão. E aí, no mesmo dia, no mesmo lugar, teve o julgamento também da Lívia Tossici Boltz. Ela é uma cientista aposentada de 64 anos, né? Já é uma idosa, considerada idosa. Está enfrentando as mesmas acusações que o Adam. Só que a suposta infração que ela cometeu é ficar do lado de fora de uma clínica de aborto em março de 2023, com uma plaquinha que dizia: aqui para conversar se você quiser. E eu vou colocar o caso dela aí para vocês, porque ela já foi julgada e foi considerada culpada de violar essa zona de proteção ao aborto por segurar essa plaquinha. Esse tipo de caso atraiu também a atenção do Donald Trump e o governo dos Estados Unidos, porque estaria violando a liberdade de expressão das pessoas. Esse não é um caso isolado. Ela foi condenada a pagar uma multa de 20.000 libras, gente, o equivalente a 150 mil reais, apenas por segurar essa plaquinha perto de uma clínica de aborto. Em Birmingham, que é a segunda maior cidade do Reino Unido, o padre Sean Goff, 34 anos, foi acusado de 2 acusações de oração silenciosa. Sim, oração silenciosa agora é crime. E estar perto de uma clínica de aborto com um adesivo no para-choque que dizia "Vidas não nascidas importam" e segurar uma placa que dizia "Rezando pela liberdade de expressão". Em outubro de 2023, um outro voluntário pró-vida chamado Patrick Parks, de 57 anos, estava rezando silenciosamente do lado de fora de uma clínica de aborto na mesma cidade, quando a polícia o ameaçou com uma multa. E aí, a instrução que foi passada para ele foi a seguinte: você pode se mudar para outro lugar, pode sair daqui, fora da zona de exclusão onde você tem os seus direitos humanos. Então, dentro dessa zona, a gente não tem os direitos humanos. Deixa as pessoas abortarem em paz. Se é que isso é possível, né? E aí eu vou contar para vocês o caso do Van Spruce. Gente, não sei assim se pronuncia, tá? Ele disse que nos últimos 20 anos ele tem ficado ali perto das clínicas de aborto para oferecer ajuda a mulheres que estão desesperadas e também rezar por essas mulheres. Ele disse que ele começou um grupo voluntário para ajudar as mulheres que estão nessa situação e que dezenas e dezenas de mulheres aceitaram a ajuda que eles oferecem e conseguiram continuar uma gravidez muito desejada, onde elas sentiam que antes a única opção delas era realizar o aborto, provavelmente causado por um desespero, por uma gravidez que veio num momento difícil para essas mulheres. Então, elas começaram a ver uma luz no fim do túnel. E a Sônia foi uma dessas mulheres. Ela queria ter o seu bebê, mas ela não viu outra forma de seguir a vida a não ser realizando o aborto devido às condições que ela se encontrava. E aí, gente, a Sônia, que é um nome fictício, ela era uma imigrante na Inglaterra na época, isso acontecia há uns anos atrás. Hoje ela tem 42 anos, mas na época ela tinha 27 anos. E por ser uma imigrante, ela não teria direito aos benefícios do governo. Ela tinha ido da Índia e ela morava com o seu marido e uma filha de 8 anos num lugar muito pequeno, só com um quarto. Foi quando ela descobriu que estava grávida e ficou desesperada, pensando que o aborto era a única maneira que ela poderia continuar vivendo. Quando ela chegou na clínica Ealing, acho que é assim que se fala, a Sônia, ela viu alguns voluntários dessa organização que se chama Good Counsel Network.
que apoia as mulheres que estão nessa crise de gravidez, que estão nessa situação de muitas vezes de vulnerabilidade. E eles estavam orando e aconteceu, por alguma razão, ela foi realizar o aborto, teve que ser adiado, e ela viu essas pessoas lá, e um voluntário perguntou se ela precisava de ajuda. Quando o voluntário perguntou isso à Sônia, ela disse que ela começou a chorar e aceitou a ajuda do voluntário, sim, porque ela realmente estava precisando. Gente, a organização ajudou a Sônia a ter o bebê, e eles pagaram a diferença do aluguel dela, eles foram para um apartamento de 2 quartos para viver com dignidade, e a organização pagou o equivalente a 450 libras, em torno de 585 dólares, por mês durante 5 anos, para que a Sônia pudesse cuidar do seu filho com dignidade. Eles também ajudaram com leite, com fraldas, eles enviavam voluntários lá na casa da Sônia para ver se estava tudo bem com a criança e a ficar com a criança quando ela tinha alguma reunião, algum compromisso sério que ela precisasse ir um voluntário até a casa dela para ajudar a olhar a criança. Então, a instituição ajudou essa mulher, essa família, por 5 anos, até o momento que ela conseguiu voltar a trabalhar e aí pudesse andar com suas próprias pernas, né? A Sônia diz que a criança hoje tem 11 anos e o filho é tudo para eles. É estimado que essa organização já ajudou mais de 1.200 mulheres em circunstâncias similares a essa da Sônia. E ela disse que eles apenas ficam parados ali com uma plaquinha, com os dizeres, oferecendo ajuda a quem realmente quer. E para a gente finalizar, eu vou deixar a foto aí da Isabel Vanhan Spruce, que estava orando em frente a uma clínica de aborto, orando em silêncio dentro da sua cabeça. Gente, isso que nós estamos vendo é claramente uma perseguição aos ativistas que são pró-vida, que não estão infringindo nenhuma ordem, nenhum crime, mas o governo está tentando criminalizá-los até mesmo por orar silenciosamente. Pessoal, obrigada por vocês terem ficado até o final do vídeo. Envie esse vídeo para o irmão, para uma irmã, para um familiar que compartilhe das mesmas ideias que a gente. Muito obrigada por vocês terem ficado até o final. Fiquem todos com Deus e até a próxima.